Na terceira e última parte desta aula pública, o professor Jorge Romano responde a perguntas do público da UFABC em São Bernardo do Campo. A minha dúvida surgiu quando você disse que a estrutura administrativa, principalmente da área financeira do ISIS, é a herança da Al-Qaeda, e que a Al-Qaeda foi inicialmente financiada pelos Estados Unidos. Eu queria saber quem, hoje em dia, financia o ISIS, já que ele tem se mantido invencível, como você disse, e de que maneira o dissenso entre os países da região e as potências envolvidas no conflito tem contribuído para que esse financiamento aconteça. O financiamento do Bin Laden, quando se organizava, vai de 79 até final da invasão da União Soviética, final da década de 80. Tá? Quem financiava também e continua financiando são setores das elites dos países, das monarquias sunitas, Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, aí também Catar, mas aí Catar começou a ter uma política, mas enfim. Então, quando ISIS começa em 2012, na realidade começa a mudar o nome em 2013, é muito recente. Mas já a partir de 2011, 2012, você tem esse movimento de passar a fronteira e aproveitar do vácuo criado na Síria pela guerra civil, ocupar território. E aí a sacada é: vamos ocupar as áreas. Síria não é um grande produtor de petróleo, mas tem alguns campos. Então, eles começaram a invadir os campos de petróleo e vender esse petróleo no mercado paralelo. Essa é uma fonte. Outra fonte, ocupando as cidades, eles vão cobrar impostos. Mas como é que um grupo guerrilheiro sabe fazer isso? Aí entra a capacidade administrativa de quem estava junto com o Saddam Hussein administrando o país por décadas. E que eles não eram islamistas radicais, eles eram laicos, mas eles se juntaram ao Al-Qaeda porque veem que não há espaço no Iraque, no Iraque onde as milícias xiitas têm a liberdade de matar os sunitas. Então, essa coalizão gera essa capacidade. Então, hoje, eles têm fonte principal de financiamento, são os petróleo, os sequestros que eles fazem, e continua apoios dos países, de grupos financeiros. Eu queria saber como fica a relação ao preconceito com os muçulmanos e as políticas de migração com relação ao crescimento do ISIS. E qual a futura previsão de como vai ser a posição dos países do norte? Então, exatamente, a minha opinião, é isso que é a hipótese mais provável do objetivo do ISIS. O objetivo do ISIS não era que, com esses atentados em Paris, eles conseguiram acabar com os ataques aéreos. Pelo contrário, eles sabiam. Havia uma resistência muito forte na Inglaterra contra o envolvimento militar. Ainda as sequelas das mentiras que foram faladas em 2003 para justificar a invasão no Iraque. Quando o primeiro-ministro da Inglaterra falou que tinha armas químicas, ele sabia que não tinha. Então, esse atentado a Paris faz com que a Inglaterra, o Congresso, o parlamento inglês, ele aprova. Então, isso que exatamente o ISIS quer. Ele quer radicalizar. A Bélgica ficou durante uma semana em estado de sítio. Isso é uma coisa inacreditável. Bruxelas, uma cidade, os belgas, eles gostam de tomar cerveja na rua, eles são meio mais latinos do que nórdicos. E, de repente, você não pode fazer mais nada. E todo concentrado em Molenbeek. Esse bairro é predominantemente árabe, então você tem invasão casa em casa do exército belga. Bom, imagina o que gera. É isso que ISIS quer. Que, de um lado, os próprios jovens que nasceram na Bélgica se sentem mais ainda marginalizados. E, então, esse é o apelo. Então, vamos lá. Se você lê, é incrível a história de alguns desses jovens, que a família diz: mas eu não sabia, os amigos dizem: mas era uma pessoa normal. Por que, de repente? Porque deu uma perspectiva de vida. No ano que vem, o Brasil vai sediar um dos eventos talvez mais importantes, que são celebrados a cada 4 anos, que é as Olimpíadas. O senhor acredita que, pelo Brasil ser um país de maioria cristã, ou por ter diferentes estrangeiros no mesmo local, o ISIS teria interesse de agir?
Eles estão atrás dos muçulmanos. O atentado em Paris não era para acabar com o cristianismo, é para provocar essa tensão entre os 5 milhões de islâmicos na França e a população francesa. Então, isso que é a estratégia. Eles vão atrás onde tem possibilidade de você fazer atentados que provocam radicalização do lado nesses países dos muçulmanos, de um lado, e da maioria da população nesse país do outro lado. Entendeu? Nesse sentido, não faz sentido você atacar no Brasil, porque a comunidade de descendentes libaneses sírios no Brasil é majoritariamente cristã. Agora, enfim, você, evidentemente, é uma das questões do Comitê Olímpico, o capítulo de segurança é central com ou sem ISIS, porque nós temos também aqui os problemas de violência interna que gera um número de assassinatos também bastante razoável. Então, você tem também essa questão. A aula, ele realmente ela é muito enriquecedora, tanto para o conhecimento pessoal quanto para o curso. Como um estudante de Relações Internacionais, ter esse tipo de aula falando sobre um assunto que é atual, que interfere totalmente na nossa realidade, é algo que é uma oportunidade muito boa de ter isso. Gostei muito da aula, o professor Jorge conseguiu mostrar uma perspectiva bem abrangente sobre o Estado Islâmico, desde as questões teóricas, históricas.